Muito bem, senhoras e senhores, vamos então agora para polêmica, gente. Agora o bicho vai pegar aqui no Morning Show. É o seguinte, meu caro ouvinte, meu caro espectador, você por um acaso já ouviu falar no Sleeping Giants? Professora Paula Carvalho, acho que muita gente não sabe o que é isso. Não, se você não quiser vamos vender explicar, fake news aqui não. se você quiser explicar um pouquinho para nós, Paulinha, o que é essa história, hein? Cuidado com os Sleeping Giants. Vamos. É uma longa história, então vamos lá. Inicialmente esse movimento começou nos Estados Unidos em 2016 por um publicitário chamado Matt Rivets. O que ele quis escancarar? O que ele incomodava ele? Que quando algumas marcas compravam uma mídia programática, que é uma mídia, por exemplo, que você compra no Google, e o Google distribui, ou que você compra, por exemplo, no Facebook, e o Facebook distribui, essas empresas não necessariamente sabem ou mapeiam onde é que vai parar esse anúncio. Então, o que esse publicitário fez? Ele começou a trazer, através de prints, onde esses anúncios estavam aparecendo. E algumas vezes eles estavam onde? Em sites que propagam discurso de ódio e fake news. Então ele começou a expor, a marcar essas empresas para que elas soubessem que aquele pacotão que elas compraram de publicidade eventualmente acabou caindo nesse site. Bom, agora a gente tem uma sucursal brasileira que foi fundada por pessoas anônimas, a gente não sabe quem está por trás desse movimento agora no Brasil, que está lá no Twitter, né, e que diz ali o seguinte, visamos impedir que sites preconceituosos ou de fake news monetizem através da publicidade. Muitas empresas não sabem que isso acontece. É hora de informá-las. Algumas pessoas acharam a iniciativa muito legal, apoiaram, entre elas o Felipe Neto, que fez até uma thread explicando como é que eles agiam. Também teve o apoio ali do Luciano Huck, mas teve gente que não gostou nada do que vem fazendo o Sleeping Giants aqui no Brasil. Uma dessas pessoas é o Eduardo Bolsonaro, que fez um vídeo explicando um caso específico, que era a questão do Banco do Brasil e os patrocínios do Banco do Brasil que apareciam no site Jornal Cidade Online. Então, ele contou como é que age, né? Esse perfil, eu já contei aqui para vocês, então é o print da publicidade, o arroba na marca dizendo, olha, a sua publicidade aparece nesse site, você quer estar vinculado a esse site? Então ele contou esse episódio do Banco do Brasil, mas olha o que ele entende que acontece depois da ação do Sleeping Giant, olha como ele entende que isso cai na internet e qual é o protocolo que acontece depois. Vamos conferir o vídeo do Eduardo Bolsonaro. E então, toda uma patrulha já pré-ordenada, que ninguém vai falar, né, obviamente, que se trata de uma milícia virtual, vem atrás metralhando, pressionando o Banco do Brasil para que ele retire a sua publicidade do Jornal da Cidade. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Não é que esse patrulhamento queira acabar com as fake news. Esse patrulhamento quer acabar com todos os sites conservadores. Isso não é novidade. Isso já existe nos Estados Unidos. Em uma recente entrevista, o Steve Bannon denunciou, o Senso em Comum denunciou isso, e um vídeo do Kim Paim também já alertava para esse tipo de situação. E eles utilizam essa pressão em cima das empresas e em cima das vaquinhas virtuais, né? Então eles também vão em cima dessas vaquinhas virtuais dizendo, olha a vaquinha virtual, tem um site aqui de que tá divulgando fake news e tem publicidade sua e está utilizando dos seus serviços. Agora você entende por que é que na CPMI da fake news estavam pressionando tanto pro Alan dos Santos Terça Livre para abrir publicamente, quebrar o seu sigilo, para dizer quem é que estava pagando a vaquinha do Terça Livre do Apoia-se? E depois ele cita aí 2 perfis que fariam um trabalho oposto aí. O Carlos Bolsonaro também fez um tweet, foi lá, escreveu: marketing do Banco do Brasil, pisoteio em mídia alternativa que traz verdades omitidas, não falarei nada, pois dirão que estou atrapalhando. Agora é você ligar os pontinhos mais uma vez e eu apanhar de novo com muito orgulho. Observação, não conheço ninguém do Jornal da Cidade Online. E o que aconteceu foi que depois do Sleeping Giant fazer essa publicação do Banco do Brasil, o Banco do Brasil respondeu ao tweet dizendo que não ia ter mais publicidade no site. Aí depois dessas movimentações que aconteceram, o Banco do Brasil informou que reestabeleceu a verba e que a área técnica, da qual faz parte o filho do general Mourão, Antônio Mourão, considerou excessivo o veto ao site
por produção de conteúdo falso. A gente está falando do Jornal da Cidade Online, esse site citado pelo Eduardo Bolsonaro, nesse caso específico do Banco do Brasil, que perdeu, acho que 20 patrocinadores nesse processo todo de escancarado do Sleeping Giant, mas é um site que, de fato, ele é alvo de processos e condenações pela publicação de notícias distorcidas e falsas. A gente tem aí 2 magistrados que processaram o site e que têm indenizações estabelecidas por danos morais, fixadas em 120 mil e 150 mil. Agora, no início de maio, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, ganhou uma ação também por danos morais contra o site, e deve receber uma indenização de 150 mil. Tem uma outra história muito maluca, parece uma coisa de filme, que foi publicada pelos Fatos, que é de 2 colaboradores do site, a Amanda Costa e o Otto Dantas, que teriam fotos que seriam fotos de outras pessoas modificadas digitalmente. Inclusive, a foto da Amanda seria uma foto da escritora Thalita Rebouças, que na época falou que até processar também o Jornal da Cidade Online. Uma outra evidência de que talvez essas pessoas, esses colunistas nem existam, é que eles são réus em alguns processos, né? Só que eles nunca foram encontrados para serem citados aqui nos processos. E nem a advogada que defende o Jornal da Cidade sabe do paradeiro dessas pessoas. Então, tem toda essa polêmica, envolve esse site. Por enquanto, acho que é o que ficou mais em evidência por ter sido citado aí pelos filhos do presidente, e aparentemente o Banco do Brasil, não sei se vai ceder ou não essa pressão. O Felipe Neto já tuitou hoje, dizendo, nossa, Banco do Brasil, então você não liga? Então você vai continuar recebendo esses anúncios? A gente vai falar só desse molho, ou pode acrescentar mais umas coisinhas aqui de fake news que a gente tem? Porque teve o Mark Zuckerberg falando de Bolsonaro. Como é que a gente faz? Calma, começa por aqui lá, ou vai até o final? Vai até o final? A thread é longa. Então, porque tem mais coisa. O Mark Zuckerberg falou do caso do Bolsonaro, o Facebook removeu ali um vídeo do Bolsonaro por alegar que haviam informações falsas sobre o coronavírus. E o Mark usou esse exemplo na BBC para falar do controle da rede social a respeito de fake news. Nesse vídeo, o Bolsonaro conversava com um vendedor ambulante e a conta as recomendações da OMS de isolamento social dizia, eles querem trabalhar, é o que eu tenho falado desde o começo, e depois falava sobre a cloroquina, dizendo, aquele remédio lá, hidroxicloroquina, está dando certo em tudo que é lugar. O Facebook considerou que isso violava os padrões da comunidade, que não permite desinformação que possa causar danos reais às pessoas. O Twitter também apagou 2 posts recentes do Bolsonaro, eram posts em que ele passeava ali pela área comercial do Distrito Federal. Eles consideraram que isso colocava as pessoas em maior risco de transmissão da Covid-19, e a gente teve também o Instagram ocultando uma publicação relacionada ao coronavírus, agora em 11 de maio, pelo presidente. Era uma publicação no Stories, que ele trazia aí um questionamento a respeito das mortes causadas por doença respiratória no Ceará entre março e maio desse ano e de 2019. E aí dizia que havia ali uma evidência de que alguma coisa estava estranha porque não tinha um aumento no número de mortes. Isso foi checado pela agência Lupa e parece que os dados, de fato, do portal da transparência do Registro Civil não eram esses, né? A gente tinha, em 2019, 2.808 óbitos e para esse ano um aumento para 3.217 óbitos. Ou seja, fake news não é fake news. Eu quero saber agora, vai ser uma loucura essa discussão. E aí, Adrilles Jorge? Muitos pontos, mas vamos lá. Eu acho que quem tem que julgar o que é fake news, primeiro, é a justiça e a sensibilidade do leitor. Quando você impõe uma agência de checagem de notícias e impõe restrições econômicas a determinado site ou a determinada pessoa, a determinada empresa, isso é simplesmente, tem um nome muito simples, censura econômica. A Paulinha citou o Zuckerberg, né? O Zuckerberg, é bom lembrar, ele foi convocado a prestar depoimento no Senado porque houve várias denúncias de autores conservadores de direita que se sentiram tolhidos e censurados por exporem a sua opinião. O próprio Zuckerberg
falou nesse depoimento, o Vale do Silício é cheio de progressistas e esquerdistas. Ou seja, é tapar o sol da peneira de achar que essas agências de checagem, ou mesmo grandes sites como o Facebook, não estejam eivados de pensadores progressistas, que aí eles vão filtrar que tipo de notícia eles querem ou não que apareça, e dizendo que aquilo é fake news, e sufocando pelo gargalo da prova econômica. Eu coloquei alguns pontos sobre os Sleeping Giants. O que eles fazem? Eles apontam sites conservadores. Esses sites conservadores são apontados por algumas milícias progressistas aquartelados em agências de checagem. Daí a acusação em si é tida como prova do crime, mas um crime virtual, factual, não julgado por ninguém, julgado pelas empresas que censuram aquele site. Aí, o que faz o Sleeping Giants? Pressiona as empresas a não investir nos sites pré-condenados. São calados exatamente pela falta de subsídio, pela falta de apoio econômico. Deixa eu só falar. E aí os sites são acusados de espalhar fake news. Mas é que eles foram condenados. Calma, esses sites são acusados de espalhar fake news sem que se diga nada sobre quem acusa, nem o objeto da acusação, ou sequer o argumento dos acusados. Isso é simplesmente sufocar a liberdade de expressão pelo sufoco econômico. Isso não é prerrogativa do próprio Sleeping Giants, a gente vê isso o tempo todo. Eu lembro do Woody Allen. O Woody Allen foi cerceado de todas as formas pela Amazon para lançar seu livro, para lançar seus filmes, simplesmente porque ele tinha uma condenação, que ele foi absolvido de abusar da própria filha e ele ficou proscrito ali nos sites e nos sites progressistas, pelas agências de checagem progressistas, como um elemento nocivo. E o que eles fizeram? Já que ele foi absolvido pela justiça formal, ele é condenado por uma justiça subliminar de empresas e de pessoas de agências de checagem que chegam e falam, o Woody Allen, para ele, nenhum tostão mais. Ou seja, existe uma espécie de censura. Quando a Petra, por exemplo, a Petra Costa, que fez um filme que eu reputo como uma fake news total histórica, ela não só não recebeu nenhum tipo de indiciamento de censura por propagar fake news histórica, que quase todo mundo concorda com isso, como foi propagada pela Netflix, que é uma empresa progressista. Entendeu? A pandemia, por exemplo, é uma nova forma de estabelecer algum tipo de fake news. Se você faz uma crítica acerba em Imperial College ou à OMS, você pode ter um tweet ou um post seu no Facebook. Ou seja, existe sim um tipo de censura socioeconômica feita por supostas agências de checagem que estão eivadas de pessoas que têm um único modo de pensar e perceber a vida, que fazem a censura da maneira mais covarde possível, que é pela maneira econômica. Eu não estou dizendo que não possa haver ou não fake news reais, mas quem tem que julgar isso é o consumidor, é o leitor, ou, em último caso, a própria justiça. Essas agências de checagem são extremamente suspeitas, e as empresas que intercedem contra esses sites, que fazem sua liberdade de expressão, estão submetidos à checagem. Por exemplo, o Pânico, que pode fazer uma piada com uma pessoa que é homossexual, ou uma pessoa que é negra, ou uma pessoa que é mulher, e não ser exatamente bem vista por agências de publicidade, que são eivadas, que são colocadas por essas agências de checagem, pode ser exatamente censurado. Ou seja, o humor censurado, uma ideia censurada, uma percepção da realidade censurada, uma percepção sobre o lugar da ciência, sobre as contestações entre várias hipóteses científicas. Isso é muito grave. Essas agências de checagem têm que ser colocadas, sim, sob suspeita, sob o risco delas estarem espalhando fake news, as preferenciais delas, ou em detrimento das outras que elas consideram que não coadunem com o seu princípio de modo de vida ideológico, que seja. Ok. Paulinha, para a gente encerrar? Não, é que eu acho curioso, porque esse site, no caso, tem determinações aqui da justiça, de que, de fato, não estava publicando matérias verdadeiras. Então, eu acho que a questão de você apontar e dizer, oi, Marta, tudo bem? Você sabia que a sua mídia programática, esse conjunto de mídia que você comprou, caiu nesse site? E se o anunciante fica sabendo disso e fala, caramba, esse site não tem nada a ver com a minha marca, também não tem nada mais liberal do que ele não querer se identificar com aquele lugar onde a publicidade dele está caindo. Na verdade, isso é uma questão bem discutida dentro da publicidade, porque antes a gente era muito fácil você escolher o horário na televisão ou a página na revista, que você se identificava, que a sua marca se identificava, e isso era publicado.
Hoje, muitas vezes, você está assistindo um canal como aqui da Jovem Pan e antes, se você não tomar certos cuidados, a gente pode ter a publicidade de um canal concorrente. Então, tudo isso é uma discussão ativa da mídia programática e a fake news é alguma coisa de real e que existe. Então, não vamos ignorar. Claro. Você pode questionar se você acha que essa agência não é, que a outra não é. Agora, no caso desse site em especial, eu acho que não tem nada mais honesto do que você falar. Tá nesse site, você gosta desse site? Se você gosta, acha legal, continua anunciando lá. Agora, se de repente você olha e acha que a marca não tem a ver, não entra. É o patrocínio. Mas a pessoa tem o direito de patrocinar o que ela entende por bem, Adrilles. Se a Dell não quer falar muito rapidamente, site, ela tem o direito de sair dele. Tá bom, rapidamente, mas a censura econômica às vezes anula a possibilidade da pessoa se expressar. 10 segundos. Rapidamente, as redes sociais tiraram a hegemonia da grande mídia em propagar as suas verdades pessoais, entendeu? E aí, por causa dessa inveja, muitos sites, de alguma forma, tentam eliminar essa livre expressão através da censura econômica. Olha, o Woody Allen é um grande artista. Ele ser censurado por um crime que ele foi, por exemplo, absolvido, isso é simples. Censura econômica, nada tem a ver com censura rede social. econômica cultural. Rede social tem termos, você assina, você não é obrigado a ficar dentro dela. Paulinho e Adrilles, é livre. eu preciso caminhar para o encerramento do nosso programa.